Olá, meus amores do GPEC. Prazer estar aqui com vocês. Augusta, minha querida, muito obrigada pelo seu convite. Olá a todos os amigos dessa instituição, desse lar de amor. Olá também aos nossos amigos, irmãos que nos acompanham pelo YouTube e que hoje se fazem presente aqui no GPEC também, se inscrevendo e acompanhando o trabalho do Cristo. Que maravilha estarmos juntos, meus irmãos, para mais uma vez falarmos de Evangelho, falarmos das coisas boas que nós precisamos e também desse despertar que se faz necessário para que nós não nos percamos na vida. Mas, antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração, vamos pedir a Deus permissão, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir que a misericórdia do Pai, ela envolva o nosso planeta, que possa levar alento a todas as criaturas que sofrem, a todos os espíritos que retornam à pátria espiritual neste momento, nesses dias, que a palavra do Mestre Jesus, através de intuição, possa chegar a muitas criaturas, levando consolo, conforto, enxugando as lágrimas, abraçando-as, acalentando-as, fazendo nascer em seus corações a esperança. E com essa certeza é que juntos elevamos os nossos pensamentos a Deus e nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que seja assim para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. E a casa nos presenteou com o tema O Emissário Divino. O emissário divino. Me fez lembrar até uma musiquinha, né, que diz: essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Quando falamos em emissário divino, nós lembramos de luz. Nós somos levados a pensar em paz, em coisas boas. Quando falamos em emissário divino no contexto do Evangelho, Jesus se apresenta para nós, muitas vezes sentado à beira-mar, riscando na areia. Muitas vezes descendo a montanha ou subindo a montanha e trazendo-nos ensinamentos maravilhosos. Quando pensamos no emissário divino, sentimos a presença deste Mestre querido, juntinho de cada um de nós, trazendo-nos para esses dias que aí estão a esperança, renovando em cada um de nós a fé que deve se fortalecer cada vez mais. Quando pensamos neste emissário, sentimos-lhes o abraço, o aconchego, o alento. Sentimos a sua presença divina, a conversar conosco, a acordar as nossas consciências. Voltamos no tempo em que Jesus na terra estava e trazia as suas mensagens a mãos cheias, porque naquele tempo também foi um tempo difícil, foi um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo onde as criaturas precisavam
se fortalecer nas palavras benditas daquele mestre que veio à terra trazer resignação, mostrar as razões do sofrimento, mas também dizer que com a modificação de cada um, esse sofrimento seria bem suportado ou transformado. E quantas curas operou esse mestre divino, este emissário de Deus entre nós. Quantas curas físicas e quantas curas morais este Cristo operou. E hoje continua o mesmo, pedindo passagem em nossas vidas para que Ele possa operar as curas. Mas não as curas que nós chamamos de milagres, sem o discernimento, sem o crivo da razão. Mas as curas que nós nos permitimos receber, como aquela mulher do influxo sanguíneo, a mulher morriça, que tinha tanta fé que queria apenas se aproximar do mestre e tocar-lhe a veste. Esta é a fé que nós precisamos desenvolver. E ali, tocando esta mulher, ela foi curada do seu mal. Curada porque a fé que ela possuía a conduziu para isso. E nós precisamos construir a nossa fé para que ela nos conduza à cura da alma, porque é a cura mais importante para a nossa existência. Porque corpos perecem, mas espíritos sobrevivem para sempre. E nós precisamos deste encontro com o Cristo, reacendendo na alma novamente a sua mensagem de luz, a sua mensagem de vida. Precisamos lembrar constantemente das suas palavras. Ele que nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ou seja, nós queremos o céu, as estrelas, mas nós precisamos primeiro aprender aquilo que é correto. Precisamos aprender primeiro qual o caminho que nos leva às estrelas, qual o caminho que nos conduz ao céu da paz de consciência. Precisamos aprender quais os caminhos que nos trazem esta paz, que nos leva ao encontro de Jesus. Precisamos sim, como Paulo de Tarso, encontrarmos a nossa estrada de Damasco para que caiamos de joelho e possamos entender a mensagem de transformação que enquanto nós não conseguirmos despir o homem velho, não haverá mudança espiritual em nossa existência e, por conseguinte, paz na terra. Porque a paz, ela só acontece verdadeiramente quando a consciência cria responsabilidade e trabalha pelo bem. Enquanto nós, espíritos encarnados, apenas abraçarmos responsabilidade sem profundidade, nós não nos libertaremos das correntes às quais nós nos prendemos. Por isso, meus irmãos, Jesus, esse emissário divino, porque o papel do emissário é levar a luz, é levar a orientação, é levar a mensagem, é cumprir a sua missão. Enquanto nós não aprendermos, Jesus estará sempre batendo à nossa porta e dizendo, eis que estou à porta e bato, e se abrires entrarei e cearei convosco. E nós precisamos abrir a porta para esse mestre. Mas não de uma maneira milagrosa, não dentro de uma fé cega. Precisamos abrir a porta para esse mestre de maneira consciente. É olhando o que acontece hoje em torno de nós. É respeitando os nossos semelhantes. É observando a nascente dos nossos pensamentos. Analisando as nossas atitudes. Como já se diz, pensamentos, palavras e atos
precisam ser analisadas o tempo todo. Nós precisamos estudar mais o Evangelho e trazer esta luz para dentro de nós. Não olhar o Evangelho apenas como um livro de cabeceira, como um livro em que nós abrimos quando a situação aperta. Não. Nós precisamos dele constantemente e não podemos apenas ler por ler nos estudos que fazemos. Precisamos ler com seriedade, com responsabilidade, com senso de estudo, mas também com o infinito desejo de transformação. O trabalho do Cristo não pode ser em vão. Esse emissário não veio até nós para que o seu ensinamento se perdesse e ganhasse em nossos lábios apenas palavras vãs, repetidas porque decoramos, porque aprendemos. Não. Ele deseja que nós reflitamos em cada frase contida nos seus ensinamentos, que dessas frases nós tiremos a boa parte para a nossa vida, que nós entendamos o mal que nós nos fazemos. Porque ele bem disse que nós somos sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro cheios de podridão. E nós precisamos ouvir esta palavra, esta frase, sem ofensa, mas analisando por que o Cristo disse isso. O que guardo em mim que faz com que eu seja desta maneira? Nesse momento, nós vamos entendendo o que ele quis dizer. Aí nós vamos passando as suas mensagens e vamos descobri-lo dizendo: olha, meu filho, não julgue, para que você também não seja julgado. Porque com a mesma medida que você mede teu irmão, você será medido. Portanto, use de indulgência. E quando ele nos ensinou isso, ele não nos disse feche os olhos para o mal. Ele disse enxergue o mal, veja, porque o mal precisa ser visto. Agora veja como é que você vai lidar com ele. Veja com que olhos você vai enxergar este mal. E aí nos pede uma compreensão, um entendimento, para que nós possamos agir com caridade, com indulgência. Por isso o Evangelho complementa, olha, se o mal ele só prejudica uma pessoa, qual o seu interesse em sair alardeando isso para os outros? Por quê? Prejudicar a imagem de alguém? Por que falar mal? Se o erro daquela criatura prejudica uma comunidade, vá, busque a quem de direito e resolva para sanar o mal. Mas não saia por aí praticando escândalos. Porque, ai daquele por quem o escândalo vem. Vai nos ensinando, vai nos trazendo lições de moral, mas não essa moral falsa, aonde nós vamos subindo num palco e ali nós vamos nos engrandecendo, vamos subindo numa tribuna para apontar os erros dos outros. Não. É perceber tudo isso e buscarmos o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, para resolvermos as questões. Muda tudo quando nós vamos buscando analisar passagem a passagem desse emissário divino que veio trazer a luz sobre a escuridão, que veio pedir que nós coloquemos a nossa candeia acima, na cumieira da casa, para que ela ilumine tudo e a todos. Nesta hora vem dizendo: aprenda a fazer as coisas de maneira correta, transforme-se para ser um bom exemplo, aplique o entendimento e a paz no lar,
dê direito a quem tem, reconheça-se também como uma criatura que erra, como uma criatura que se equivoca, como uma criatura que muitas vezes precisa do perdão de Deus e por isso você deve aprender a perdoar. E aí nós vamos encontrar o reconcilia-te com os teus adversários, reconcilia-te enquanto estás a caminho, reconcilia-te consigo mesmo, foge ao duelo, foge às contendas, ao julgamento. O ensinamento do Cristo tem por finalidade nos transformar em criaturas melhores. Não utilizarmos esses ensinamentos, como muitas vezes vemos, para nos proteger e condenar o outro. A palavra do Cristo fala conosco e diz: sede o seu falar, se ensinam não. E ai daquele que professa mal os seus ensinamentos. O próprio Cristo também nos diz, nos alerta, que muito se pedirá a quem muito foi dado. Muito se pedirá, e nós estamos recebendo muito, meus irmãos. Estamos recebendo muito. Portanto, precisamos entender essa mensagem o quanto antes. Precisamos entender que na sua caminhada, ele pediu que nós deixássemos de lado os preconceitos, as discriminações, porque ele se uniu a todas as pessoas. Ele ceou com Zaqueu, que todos apontavam como uma pessoa de má vida, dizendo para nós: não retire do outro a condição de soerguimento. Abraçou Madalena na sua causa, perdoando-lhe e permitindo que ela lavasse os seus pés com perfumes e enxugasse com os cabelos. E Madalena soube ser fiel. Perdoou a Judas, indo buscá-lo em regiões inferiores depois do seu ato. Perdoou a Pedro, que o negou, porque sabia o que de melhor havia em Pedro. Como ele nos perdoa, porque sabe o que de melhor há em nós. Sabe que diante de toda essa rebeldia, de todos esses equívocos que nós cometemos, nós somos uma preciosidade e ainda não nos demos conta da preciosidade que somos. E todo o tempo Jesus trabalha a nossa autoestima, dizendo: vós sois deuses, tudo que faço vós podeis fazer o mais. Fazei brilhar a vossa luz, porque ouvindo tantas coisas boas, vós sois o sal da terra, o fermento que leveda a massa. Tantas coisas boas nós escutamos dos lábios deste emissário divino, para mostrar o quanto nós podemos fazer essa terra florescer. E nós estamos andando de cabeça baixa, estamos pensando coisas indevidas, estamos brigando por coisa nenhuma, atraindo para o nosso círculo doenças, vírus, que se transmuta, que criam variantes. Por que isso, meus irmãos? Não venham nos dizer que é a transição, por favor. Porque nós não podemos desmerecer a lei de causa e efeito, a lei de atração. A transição, ela não precisa se operar desta maneira. Não tiremos de nós a responsabilidade que nos cabe por não seguirmos o caminho que nos conduz à porta estreita, por estarmos até hoje escolhendo a porta larga sem abrir as nossas comportas espirituais para que o ensinamento do Cristo venha e faça morada. E muitos de nós ainda estamos criando problemas para a espiritualidade, mesmo com o conhecimento da doutrina. Porque ainda vamos desrespeitando as leis dos homens e as leis de Deus. Ainda saímos para fazer visitas aqui e ali, quando a ordem é evite. E vem a pergunta:
Se não estamos conseguindo obedecer à lei dos homens, conseguiremos obedecer à lei de Deus? Quando o Mestre vem para nós e diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A lei de Deus é suave, porque a sua lei é a lei do amor, da aplicação das coisas que são corretas. Mas, se nós não conseguimos respeitar um distanciamento, se nós ainda estamos muitas vezes indo de encontro a determinadas medidas, se nós ainda estamos fugindo à solidariedade, à fraternidade, à compaixão e à misericórdia na terra, a pedido dos homens, como vamos estabelecer este contato com o divino? Quando vamos acordar para caminharmos ao encontro do sagrado e desenvolvermos um respeito grandioso a este emissário? Quando digo um respeito, é um respeito real. O respeito que Paulo teve quando se encontrou com Jesus na estrada de Damasco. O respeito que Madalena teve quando ela se viu liberta da obsessão, quando ela se viu liberta das angústias que povoavam a sua alma. Como Pedro, que soube ser fiel quando despertou para a responsabilidade que lhe cabia. Paulo pôde dizer que amava o Cristo e pôde dizer: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Não porque ele era um modelo de perfeição, mas porque o seu esforço, a sua luta em fazer o bem, em lutar contra o mal que havia nele, não com o mal que havia no outro, mas ele lutava com o mal que havia nele. Venceu as suas fraquezas, o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, os seus caprichos de homem de poder. Ele venceu, porque reconheceu que os ensinamentos do Cristo eram bons de ser vividos, que traziam paz, liberdade de consciência. Madalena, pelo mesmo caminho, soube ser fiel o tempo todo. Não retornou e nem sentiu saudade da vida que levava, mas soube carregar nos lábios e nas ações os ensinamentos do Cristo, sendo um exemplo de vida. Pedro, pelo mesmo caminho, construindo a casa do caminho e auxiliando a todos. Ele, que era tão difícil, que tinha uma natureza tão indócil, que arrancou a orelha do centurião, este se abriu ao sol do emissário divino, permitiu ser banhado pelo Cristo, vencendo as suas mazelas, ao ponto de dizer: como sou apaixonada por esta passagem. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Que maravilha! Que consciência! Aí podemos dizer: mas aí foi Pedro fazendo milagre. Nós não podemos operar desta maneira. Meus irmãos, nós podemos operar tantas coisas, e não nos damos conta disso. Basta que abramos a porta e deixemos o Cristo entrar. E abrir a porta para o Cristo entrar não é pegar um evangelho e ler de noite e de manhã, à tarde, toda hora, não. Não. Abrir-se para as portas para que o Cristo entre não significa também
estar no centro de manhã, de tarde, de noite, participar de todos os estudos, de todos os trabalhos, ser médium disso, daquilo, não. Abrir as portas para que o Cristo entre significa trabalhar o seu interior, reforma, reconhecer-se pequeno, reconhecer-se com a capacidade de errar, de se equivocar e dizer: eu preciso trabalhar nisso, todos os dias um pouco. Como o artista trabalha na sua peça todos os dias com o martelo e o cinzel, aprimorando até que aquela estátua ela seja perfeita e possa ser admirada por todos. Nós precisamos sim ser admirados por todos, mas não no patamar do orgulho e da vaidade, mas sermos admirados pelo exemplo de honestidade, de dignidade, de justiça, de amor, de bondade. Deixar fluir as coisas boas, porque nós, meus irmãos, nós somos filhos de Deus, herdeiros do Pai, irmãos de Jesus. E se o Cristo tem tantos atributos maravilhosos, foi capaz de nos trazer lições imorredoras, será que nós não temos condição de fazer nada? Uma coisa sequer? Será que tudo que nós venhamos fazer em prol do bem, nós estejamos visando um interesse, uma troca? Será que tudo que nós venhamos a fazer precisa ter uma lei da vantagem? Será que não podemos ser bons simplesmente porque nós fomos talhados para isso? Esse emissário divino veio ter conosco para mudar a sociedade, para sacudir as consciências. Não para ser motivo de propaganda, não para enganar consciências. E a grande responsabilidade, se utilizarmos o ensinamento do Cristo unicamente nos lábios, como ele bem disse, esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. Porque quem tem no coração, quem ama segue, quem ama pratica, quem ama se esforça, como ele bem disse: se me amas, viverás os meus ensinamentos. Amamos, meus irmãos, o Cristo realmente? Amamos realmente? Ou amamos enquanto satisfaz os nossos caprichos? Ai, Eliana, que absurdo você está falando em uma doutrinária. Então, nós descobrimos que não falamos absurdo sozinha. Não é Eliana Aquino, mas Emmanuel, em uma de suas mensagens, lá no livro Vinha de Luz, tem uma mensagem que intitula-se O que fazemos do Mestre? O que fazemos do Mestre? Nós, espíritas, precisamos sim encarar essa verdade de frente para que nós saiamos desta pandemia melhores. Que não nos mantenhamos em nossas casas fazendo as nossas lives para nos mantermos os mesmos. Nós precisamos fazer uma revolução dentro de nós para colaborarmos com o planeta. Porque a culpa do vírus está se proliferando não é só de quem está aglomerando, de quem está fazendo os paredões, de quem está... Não! Nós também com os nossos pensamentos, com os nossos aborrecimentos sutis dentro dos nossos lares, nos desentendimentos com os irmãos de doutrina dentro dos grupos, porque um quer que o estudo seja feito de uma forma, outro quer que o estudo seja feito de outra, quando, na verdade, o que todos nós precisamos é trazer esse emissário divino para perto de nós e entender-lhe a mensagem da hora. E a mensagem da hora que Jesus nos pede é que nós sejamos solidários uns com os outros. Podemos, sim,
fazermos todos os estudos possíveis e imagináveis, é certo? A educação espírita ela precisa continuar. Porém, mais importante que isso é saber como vai você. Eu preciso saber da sua vida. Eu preciso hoje saber de você, saber como você está, saber como está o seu emocional, saber se você se alimentou. Preciso saber de você, como Jesus buscou saber de nós e ainda busca. O cuidado, o zelo é mais importante do que muitas organizações para que nós nos aprofundemos por hora em psiquismo, em estudos mais altos dos fluidos. Nós precisamos entender o momento que ora vivemos e o Cristo vem para isso. Nós precisamos sim montar estudos, encontros pelo Zap, pelo YouTube, pelo Google Meet, para nos reunirmos e fazermos um grande evangelho de sustentação da terra, de consolo para os nossos irmãos que choram, que padecem, que estão dentro do processo que nós desconhecemos, porque não podemos dizer que conhecemos a fundo todo o processo que ocorre na terra neste momento, mesmo sendo espíritas. Para consolar essas mães, esses pais, esses filhos, esses avós, para levarmos, através do verbo, a esperança para as famílias que foram e que estão sendo destroçadas. E não podemos voltar as costas dizendo, indiferentemente, a lei de causa e efeito se processando. Deus sabe o que faz. Não podemos usar esse argumento quando a dor muitas vezes não chegou na nossa casa, levando nenhum dos nossos pelo vírus. Nós precisamos de empatia. Nós precisamos de empatia. Precisamos de solidariedade. Não podemos ficar na indiferença. Jamais. Porque Jesus nos convida a ir para o campo. E ele diz o quê? Quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. E nos ensina a prática da caridade. Portanto, nós somos responsáveis pelo que aí está. Quando vamos criando essas contendas, quando não deitamos os nossos pensamentos unidos ao pensamento da espiritualidade, para receber-lhes a intuição e fazermos trabalhos de sustentação com os nossos irmãos. Precisamos saber deles. Não é cada um na sua casa, cada um vivendo o seu tempo, não. Uma mensagem que chega em um coração, reergue. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou, levanta-te e anda. Pedro aprendeu com o mestre e nós precisamos também aprender com o mestre a reerguer as almas que estão solitárias dentro de casa, que estão vivendo a crise de pânico, que estão angustiadas, sem saber como vão colocar o pão na mesa, por aqueles que saem para trabalhar, mas saem tensos, preocupados, com o receio de voltar para casa e levar o vírus. Aí podem dizer, mas isso acontece porque essas pessoas não têm fé. Meus irmãos, não confundamos. A fé que o Cristo nos traz, a fé capaz de remover as montanhas, é a fé que nos ensina também Kardec quando ele diz que fé inabalável é aquela que tem a capacidade de enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Então sejamos racionais. Aprendamos com Jesus a fé que transporta montanhas, que é a oração, que é a confiança no Pai. Mas nós, como nos diz Joana, estamos encarnados e somos, sim, assolados pela apreensão, pelo receio, porque faz parte. Senão nós seríamos máquinas, não sentiríamos nada.
E não adiantaria Jesus vir nos convidar ao amor, à perseverança, à esperança, à coragem. Mas uma coragem que ama, e a coragem que ama não usa o verbo de maneira indiferente. Precisamos sim dar as mãos, porque cada criatura tem uma condição espiritual, tem uma forma de perceber e aceitar as coisas. Porque Emmanuel diz para nós que nós enxergamos o horizonte de acordo com o degrau em que nós nos colocamos. Então, a nível de reencarnação, embora estejamos todos na Terra, cada um de nós tem uma forma de ver a vida, tem uma forma de trabalhar os seus receios, os seus medos, a sua coragem. Por isso veio Jesus para nos ensinar, para nos preparar, para que nós fôssemos o quê? Nós fôssemos trabalhadores da seara dele, para darmos o sustento a essas almas, ao tempo em que vamos nos sustentando também, aprendendo com ele a buscar a força, porque Jesus se retirava, ia para o monte e lá ele orava. Lá ele buscava a sintonia com Deus, se realimentava. E nós, na luta em que a Terra passa, nós precisamos nos realimentarmos. Precisamos desses 5 minutos para respirarmos fundo, contarmos até 10, pedirmos forças a Deus, pedir o refazimento das nossas energias, nos sentirmos abraçados pelo Cristo, idealizarmos o nosso encontro com Ele, muitas vezes na praia de Cafarnaum ou junto ao lago de Genezaré. Imaginarmos Jesus sentado à pedra e nós ali, deitando a nossa cabeça no seu colo e tendo as suas mãos em nossas cabeças, nos intuindo, nos fortalecendo para que nós saibamos agir. Quando ele veio como emissário divino, ele veio com um propósito grandioso também, de fazer com que nós sejamos também emissários divinos em pequena escala. Porque à medida em que nós olhamos para o outro e dizemos, eu entendo a sua dor, como Jesus olhou para a mulher adúltera e disse, aonde estão os que te condenaram? Ah, Senhor, se foram todos, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o olhar de compreensão, um olhar que diz, eu compreendo a sua dor, sei o que motivou você chegar até onde você chegou. Mas aqui eu estou olhando para você com esperança, lhe devolvendo a autoestima e dizendo, segue o teu caminho, vai em frente, busque a ser feliz, recompõe a sua história, refaz a sua estrada e segues adiante, porque eu também não te condeno. Porque Jesus sabe que cada um de nós há que responder à lei. E cada um também, como diz a canção, sabe a dor e a delícia de ser o que é. E nós precisamos desse olhar de compreensão com os nossos, a humanidade. Precisamos retirar de nós as palavras que ferem, que maltratam, os pensamentos que destroem. Nós precisamos nos unir em pensamentos positivos. Precisamos acordar, sair dessa realidade pequena, de estarmos por aí, fazendo parte de uma cultura de ódio, cancelando pessoas, condenando a vida das pessoas, muitas vezes com 99,17% de rejeição, quando muitas vezes nós também estamos passando por esse processo, porque estamos sendo vistos pela espiritualidade, e nós também estamos tendo lá os nossos feitos contabilizados. Jesus veio ter conosco para dizer, bem-aventurados os aflitos,
Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Jesus veio nos convidar a uma reflexão, a uma mudança de vida, a uma mudança de pensamento. Ter as aflições, mas saber passar pelas aflições. Ter a resignação, ter a fé e a esperança. Vem nos falar de justiça. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, mas nos convida a buscar a justiça de uma maneira correta, não levantando a espada, não julgando e condenando, nem buscando a vingança, mas buscando, antes de tudo, reformar-se, doando o perdão, para que nós possamos assim também receber a misericórdia. Nós não estamos precisando hoje o planeta de misericórdia. Não estamos precisando que esse emissário divino, de novo, interceda por nós e diga: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não estamos precisando, de novo, dessa intercessão divina? Então, meus irmãos, nós precisamos melhorar, sim, melhorar o nosso verbo, melhorar a nossa forma de ver as coisas, melhorar os nossos pensamentos, para seguirmos o Cristo de maneira real. E aí nós voltamos para o ponto aonde Emmanuel diz o que fazemos do Mestre. E queremos, sim, já nos momentos finais da nossa conversa, nós queremos encerrar lendo esta mensagem de Emmanuel, para que nós possamos ver que não são as nossas palavras, que são as palavras de Emmanuel, que pergunta para nós o que estamos fazendo com os ensinamentos deste emissário divino, com tanta luz, com tanta grandeza, com tanto amor que ele veio trazer para nós, para amenizar as nossas dores, para nos mostrar caminhos melhores. E Emmanuel, neste livro que é uma maravilha, Vinha de Luz, ele nos traz a lição 100, que diz para nós o seguinte, e vamos refletir, meus irmãos, enquanto nós escutamos, vamos ponderando e pegando a parte que nos cabe, porque sempre digo que as mensagens do Mestre Jesus, as mensagens dos Espíritos Trabalhadores, elas não são para que nós apliquemos nos outros. E os ensinamentos da Boa Nova, os ensinamentos da doutrina espírita, não é para que nós olhemos da nossa casa na janela e olhemos para o mundo lá fora. Nós precisamos sair de casa, olharmos do lado de fora, pela janela, para dentro de casa. Porque quando nós olhamos para dentro de casa pela nossa janela, nós percebemos o que nós precisamos fazer para manter esta casa limpa, o que nós precisamos mudar de lugar dentro de casa para que o ar circule melhor, para que as coisas elas fiquem com uma visão mais bela, mais limpa, mais pura. Então, Emmanuel nos convida hoje. E eu vou ler para vocês a mensagem de Emmanuel que diz: que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos, Mateus, capítulo 27, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição por meio da qual façam-se mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação das loucuras a que se entregam, à distância do trabalho digno.
Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação dos pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais dos céus. Numerosas pessoas visitam-no imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros, muitos o acompanham, estrada afora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhes as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação do Pentecoste, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Ficaremos com esta reflexão em nossas mentes, para que nós possamos responder na acústica de nossas mentes como estamos recebendo as orientações, os ensinamentos deste emissário divino. O que estamos fazendo desse mestre tão bondoso, tão amoroso, que deseja para nós a felicidade? Porque ele diz: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Este que se fez nosso irmão e que trabalha constantemente para a nossa libertação. Que possamos nós, meus irmãos, fazermos as nossas reflexões nos ensinamentos de Jesus. Que possamos olhar para o mundo e perceber o quanto nós podemos fazer para melhorar o que aí está, melhorando-nos, auxiliando a espiritualidade, nos tornando parceiros destes espíritos trabalhadores, colaborando com a melhoria da Terra, a partir do momento em que vamos deixando de lado as coisas menores e passamos a agir como Paulo, Pedro, Madalena, entre tantos outros. Paulo um dia disse: eu pensava como menino, eu agia como menino. Hoje, eu ajo como homem. Eu penso como homem. Nós precisamos, assim, ganhar essa maturidade espiritual para pensarmos como espíritos, espíritos que buscam a redenção, espíritos que valorizam a sua reencarnação e sabem que cada dia, cada passo,
cada atitude, cada modificação é importantíssima nesse contexto. E assim, dentro desses pensamentos, meus irmãos, vamos orar. Vamos agradecer esse momento que tivemos, este encontro com Jesus, para que a sua misericórdia, ela continue presente em nossas vidas, que Ele continue nos mostrando o caminho e que nós possamos reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que chegaremos a Deus passando por esta porta, passando por estes ensinamentos que Jesus nos traz. Abramos hoje a porta para que Ele entre, fazendo a reflexão na nossa forma de viver. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, que o manto sagrado da sua misericórdia se estenda sobre toda a terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos, meu Senhor, de todo mal. Que seja assim, para todos sempre. Que a paz de Deus, que o amor do Cristo habite para sempre em nossos corações.